para mais um vídeo. Bora fazer uma maquiagem? A maquiagem de hoje vai ser para entrevista de emprego. Bora lá? Vamos começar hidratando a pele. Vou usar meu creme da Nivea. Vou passar só essas 3 coisas que dá para espalhar muito bem esse creme. Eu também gosto de passar na minha pálpebra também, para hidratar minha pálpebra. Tem gente que eu vejo passar creme, mas tem algumas pessoas que não passam na pálpebra. Eu já sou dessas que passam na pálpebra. Eu vou passar um pouquinho de base. Na época que eu fazia entrevista de emprego, eu nem me maquiava. Eu ia com a cara bem do jeito que, tipo, se era de manhã, do jeito que eu acordei, eu ia, sabe? Hoje em dia, se eu fosse numa entrevista de emprego, eu ia me maquiar. É uma maquiagem que não é muito carregada, é mais simples, mas que você vai estar maquiada, sabe? Eu passo só essa quantidade aqui, ó, que eu acho suficiente pra mim. Se você gosta mais um pouquinho de cobertura, você pode passar um pouquinho mais. Mas essa quantidade pra mim é o suficiente. Então eu evito um pouco de passar base no nariz para não ficar marcando por causa do óculos. Eu já vou vir contornando o meu rosto, é um contorno bem fraquinho, bem levinho, com a pele assim molhada da base, sabe? Aqui, um pouquinho aqui desse outro lado. Quando eu fazia entrevista de emprego, gente, eu ficava muito nervosa. Principalmente quando eu sabia que o entrevistador ia perguntar, fala 3 defeitos seu, fala 3 qualidades. A qualidade era bem mais fácil de falar, mas os defeitos, nossa, era difícil, viu, eu pensar. Não que eu não tenha defeito, eu tenho vários defeitos, mas eu não queria falar um defeito que me prejudicasse na hora da entrevista, entendeu? Então eu tinha que pensar quais eram os defeitos. A qualidade é bem mais fácil da gente falar do que o defeito, pelo menos eu acho, né? Um pouquinho aqui no nariz. Já aproveitando com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho de blush. Aqui assim, ó. Bem aqui mesmo, ó. Vou passar um pouquinho de lápis na minha sobrancelha, vou dar uma preenchida nela. E eu vou usar meu lápis, mas eu apontei tanto que ele ficou tão pequenininho que eu fui apontando e ele foi quebrando. Quando eu passo lápis na sobrancelha, eu passo bem de levezinho, sabe, com a mão. Pomadinha bem aqui na frente. Agora vamos passar um pouquinho de pó, só em algumas partes do rosto, pra matificar. Principalmente aqui embaixo do olho. Em volta do nariz, no buço, no queixo. Ao longo assim da minha vida eu já fiz algumas entrevistas de emprego, mas eu acho que a minha primeira entrevista de emprego assim que eu comecei a trabalhar registrado de carteira assinada foi bem tranquila, bem fácil. Depois que eu saí desse meu primeiro emprego, que eu fiquei bastante tempo, aí eu comecei a fazer algumas outras entrevistas para procurar o próximo serviço. Aí era um pouquinho mais, não é estressante, era um pouquinho mais, toda vez que eu ia começar a fazer uma entrevista, nossa, me dava até um treco na minha barriga, tipo um calafrio, uma vontade de usar o banheiro, na real. Já fiz uma entrevista também para trabalhar na farmácia, entrevistas de etapa, tipo, era 3 etapas. A primeira etapa você, tipo, fazia, não sei se era tipo uma provinha, depois você fazia dinâmicas em grupo. Eu não gostava muito de dinâmica em grupo não, porque eu sou uma pessoa muito quietinha, sabe? Eu não sou muito de conversar, eu sou uma pessoa que só fico na minha, em dinâmica em grupo eu não gostava não. E por último, era a entrevista. Eu fiz uma entrevista assim, que era 3 etapas.
Aí quando você fazia a primeira etapa, eles ligavam falando que você tinha passado. Aí você ia para a segunda etapa, também eles ligando falando que você tinha passado. E a última etapa, que era a entrevista. E ficou só nisso, porque até hoje não me chamou para trabalhar, porque eu passei nas duas primeiras etapas, aí fiz a entrevista e fiquei esperando me chamar para trabalhar. Mas até hoje, certo, eu não passei na entrevista, né? Vou passar um pouquinho de máscara de cílios e o meu gloss. Eu tenho que passar assim, ó, por causa da minha unha que tá muito grande. E aí? A maquiagem minha, se eu fosse fazer entrevista hoje em dia, eu ia assim, com uma maquiagem bem mais discreta. Porque na época que eu fazia entrevista, eu não ia de maquiagem nenhuma. Porque naquela época eu não me maquiava, hoje em dia eu já me maqueio. Então eu ia assim. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço quem assistiu até aqui, até o final. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que vai me ajudar bastante. E ative o sininho de notificação para quando eu postar vídeo, você vir aqui. Vamos fazer esse canal crescer. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!